Começar hoje com uma analogia. Pensa assim, gerenciar um projeto é como ser capitão de um navio em alto mar. Não adianta nada ter o melhor mapa do mundo, que seria o plano, né? O capitão precisa a todo momento olhar a bússola, sentir o vento, verificar a posição para corrigir a rota. Não é uma fase que se faz uma vez só. É uma ação contínua, uma disciplina diária mesmo. E essa é a nossa análise de hoje. A gente vai mergulhar no processo que é o verdadeiro coração de qualquer projeto bem-sucedido, o monitoramento e o controle. As fontes que a gente analisou mostram como esse processo transforma a intenção em ritmo, em correção. E o que eu achei mais importante, porque a disciplina por trás dele vale muito mais do que qualquer software, por mais sofisticado que seja. Uma etapa isolada que acontece só ali no meio do caminho. É um processo que atravessa todo o ciclo de vida, sabe? Desde a primeira ideia até a entrega final. Ele garante que o plano não seja só um documento esquecido na gaveta, mas uma referência viva. Então, a nossa missão aqui é desvendar o procedimento rigoroso que faz isso funcionar na prática, para além da teoria. Ok, vamos lá. Vamos começar a desvendar isso então. A primeira pergunta que me vem à mente é: por onde se começa a controlar algo que, na teoria, ainda nem começou a ser executado? Parece até um paradoxo. É um ponto crucial e a resposta é que se começa muito antes da primeira pá de terra ser movida. O primeiro passo é definir um método e as regras de governança. É como definir as regras do jogo antes do apito inicial, sabe? Nesse momento, se estabelece como o controle vai acontecer, qual método matemático vai ser usado para calcular o progresso, como os desvios vão ser classificados e tratados, quais métricas são inegociáveis e, talvez o mais importante, quem tem autoridade para aprovar o quê. E por que isso é tão fundamental, antes mesmo de começar? Não daria para ir ajustando isso pelo caminho? Minho é a receita para o caos. Uma das fontes que a gente analisou coloca isso de uma forma muito direta. Não se planeja sem antes saber o que se deve monitorar e não se controla sem antes definir como as decisões serão tomadas. Sem essa base, as decisões são tomadas por quem grita mais alto e não por quem tem a melhor análise, né? Essa governança inicial garante coerência, rastreabilidade e, acima de tudo, impede que o projeto vire uma arena de opiniões. Certo. Então, primeiro as regras do jogo, bem claras para todo mundo. Isso define a autoridade e a responsabilidade. E depois as regras, como que se define o ritmo desse jogo? Aí entra o segundo passo que é fundamental: estabelecer o período de controle. Basicamente, é decidir com que frequência o time vai parar, respirar e analisar o que aconteceu. Vai ser semanal, quinzenal. Esse intervalo de tempo é o pulso do projeto. E ele não pode ser rígido. Como assim não pode ser rígido? A governança do projeto precisa permitir que esse ritmo seja ajustado. A regra prática, segundo as fontes, é começar com ciclos curtos. No início de um projeto ou em fases de muito risco, a incerteza é maior, né? Ciclos curtos, semanais, por exemplo, aumentam a sensibilidade, permitem detectar problemas muito mais rápido. Agora, se o projeto entra numa fase estável, tipo uma velocidade de cruzeiro, esses ciclos podem ser alongados para quinzenais, talvez. E se o caos se instala? Se as coisas começam a dar errado? Aí a regra é clara: encurtar os ciclos imediatamente. Se um projeto começa a apresentar instabilidade, atrasos, o ritmo de controle tem que aumentar. Isso aumenta a capacidade de reação. Uma das fontes traz um exemplo prático bem visual sobre isso. Imagina um gráfico de desempenho. Na primeira medição, quinzenal, o resultado vem muito abaixo do esperado. A reação imediata, segundo o processo, é dividir o próximo período em 4 ciclos menores, quase diários. É como colocar um paciente em observação intensiva na UTI. E quando o paciente melhora? Exato. Quando o desempenho se estabiliza e volta para a linha de base planejada, o período de medição pode voltar ao seu intervalo original. É um termômetro dinâmico. E isso nos leva a um alerta muito importante que as fontes destacam. Períodos de medição muito longos são perigosíssimos. Eles reduzem drasticamente a chance de correção.
Quando um problema é detectado um mês depois, a margem para manobra já é mínima. O custo da correção é exponencialmente maior. E esse alerta vale para o projeto inteiro. É curioso para o final. No final do projeto, existe um fenômeno que a gente pode chamar de febre da linha de chegada. As pessoas relaxam, acham que já acabou, e é aí que falhas graves acontecem. As fontes até citam exemplos trágicos, como o do aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, onde parte de um terminal desabou, ou do estádio Engenhão, no Rio, que teve que ser interditado por problemas estruturais na cobertura logo depois da inauguração. São casos clássicos de falhas de controle na fase final que geraram custos enormes e riscos à vida. Um controle rigoroso até o último minuto poderia ter evitado isso. Ok, estabelecer as regras do jogo e o ritmo faz todo sentido. Mas isso tudo é teoria até os jogadores entrarem em campo. Como é, na prática, uma manhã de terça-feira quando a equipe do projeto recebe as ordens para a semana? Ótima pergunta. O ciclo começa exatamente aí, com a geração e distribuição de um plano de trabalho bem detalhado, de curto prazo, para a equipe de execução. Pensa nele como uma mini-missão para a próxima semana ou quinzena. A regra de ouro aqui que as fontes enfatizam muito é: zero improviso. A equipe de execução tem o dever de seguir aquele plano estritamente. Qualquer alteração, por menor que pareça, precisa ser validada pela equipe de planejamento. Mas isso não engessa demais o processo? E se a equipe lá no campo vê uma maneira melhor de fazer alguma coisa? Vão ser analisadas pelo planejamento para entender o impacto no todo, entende? No cronograma, nos custos, nos riscos. O que não pode acontecer é o herói que decide mudar tudo por conta própria e, sem saber, cria um problema 5 etapas lá na frente. A disciplina protege o projeto de boas intenções com consequências desastrosas. Entendi. Então a equipe executa o plano. E aí vem a parte do controle propriamente dito. Exatamente. E aqui o processo se divide em duas partes cruciais. A primeira é o registro das medições. A equipe de execução registra de forma totalmente objetiva o que aconteceu. A tarefa X começou no dia Y e terminou no dia Z. Consumiu tantas horas, tantos recursos. São dados factuais, brutos, sem arredondamentos ou interpretações. Mas a mágica, o que separa o controle amador do profissional, está no passo seguinte: registrar as causas, os responsáveis e as ocorrências. Ah, é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Não é só medir o desvio, é explicar por que ele ocorreu. Urgência. É fazer um trabalho de detetive mesmo. As fontes detalham uma série de informações que precisam ser coletadas para cada desvio. Por exemplo, qual foi a causa declarada do desvio? Foi chuva? Foi um fornecedor que atrasou? Um erro de projeto? Depois, quais os impactos identificados? Esse atraso de 2 dias na fundação vai impactar a montagem da estrutura metálica daqui a um mês. Espera um pouco. Esse nível de detalhe, de ter que documentar o responsável por cada desvio, isso não pode criar uma cultura de caça às bruxas? De todo mundo ficar apontando o dedo para se proteger? Esse é o risco número 1. E é exatamente por isso que a governança que a gente definiu lá no começo é tão crítica. O foco do processo não pode ser a pessoa, tem que ser o processo. A pergunta nunca deve ser quem errou, mas sim por que o nosso processo permitiu que esse erro acontecesse. A estimativa de tempo estava errada, o risco do fornecedor não foi mapeado, a comunicação falhou. Quando a liderança do projeto demonstra que o objetivo é melhorar o sistema e não punir indivíduos, as pessoas colaboram. Se o foco for a culpa, as pessoas vão começar a esconder os problemas, e aí o sistema de controle inteiro desmorona. Faz todo sentido. É uma mudança de mentalidade, né? E que outras informações esse trabalho de detetive busca? Um campo que as fontes destacam como fundamental é a natureza da violação de sequência. Ele é obrigatório sempre que a lógica do plano é quebrada. Por exemplo, começar a pintar a parede antes de passar a massa corrida, a função desse campo é explícita: denunciar, registrar e permitir a correção do processo. Não é para aceitar o erro como algo normal. É um alarme que diz: atenção, a engenharia do nosso plano foi violada aqui. Uau!
É um verdadeiro dossiê sobre cada ciclo. E todas essas pistas do crime são consolidadas em algum lugar, imagino? Sim. Ao final do período, todas essas informações, os dados, as causas, os impactos, as justificativas, tudo isso é consolidado num relatório formal. Esse documento é a fotografia oficial daquele período. Ele é a prova, a evidência. E ele serve de base para o próximo passo, que é o momento da verdade, o mais crítico de todo o ciclo. O recálculo do cenário futuro. Ok, esse ponto parece ser o clímax da história. A gente tem esse relatório incrível, super detalhado com tudo o que aconteceu. A investigação forense foi feita. Parece que o trabalho duro acabou. Agora é só jogar tudo no nosso software de gestão de projetos, apertar o botão mágico e ele vai nos dizer a nova realidade, certo? E é exatamente aí que o projeto vive ou morre. É a armadilha onde a maioria das empresas cai. Porque o software, muito prestativo, ele vai te perguntar: ok, recebi os dados. Como você quer que eu lide com esses desvios e com essas quebras de lógica? E a sua resposta a essa pergunta separa o controle disciplinado do que é, essencialmente, o caos organizado. A maioria das pessoas escolhe a resposta fácil, aquela que faz o problema desaparecer na tela. Como assim desaparecer? O software esconde o atraso? De certa forma, sim, ele o normaliza. As fontes explicam que existem métodos diferentes para o software recalcular o cronograma. De um lado, a gente tem o método chamado Retained Logic, ou lógica preservada. Segundo as fontes, é o único método que mantém a integridade do plano original. Ele preserva as dependências que foram planejadas e expõe o impacto real de uma atividade executada fora da ordem. Ou seja, o cronograma grita: olha o tamanho do problema que essa quebra de sequência causou. Ele revela o desvio, não o absorve. E qual é a alternativa? A opção, digamos, perigosa? Actual dates. Essas opções tendem a ignorar a lógica que foi quebrada. Elas basicamente dizem ao software: esquece o plano original. A forma como as coisas aconteceram na prática é a nova verdade. Elas transformam um desvio pontual em uma nova referência, contaminando o modelo. O cronograma deixa de ser um instrumento de controle para se tornar um reflexo deformado da execução. Deixa eu ver se eu entendi como uma analogia. É como usar um GPS. Se eu erro uma rua, a Retained Logic seria o GPS recalculando a rota para me levar de volta ao caminho original, mostrando claramente que meu tempo de chegada aumentou por causa do meu erro. As outras opções seriam como se o GPS simplesmente aceitasse meu erro como um novo caminho certo e traçasse uma rota a partir dali, sem me dizer o quanto me desviei do plano. E aí eu posso acabar num lugar totalmente diferente. Mas é muito forte. Ele argumenta que opções como Progress Override, que existem em softwares famosos como o Primavera Oracle, surgiram para que o software pudesse sobreviver a planejamentos frágeis e execuções indisciplinadas. Elas são, nas palavras dele, uma resposta à precariedade, não ao rigor técnico. Quer dizer, então, que o software foi adaptado para acomodar a falta de disciplina? Exatamente. Em contraste, a fonte menciona softwares como o Spider Project, que foram concebidos sob a premissa do rigor. Ele não acomoda o erro, ele força o planejador a tratar a violação da lógica como um problema de processo que precisa ser resolvido. A frase que resume toda essa filosofia poderosa: planejar é engenharia, não acomodação. A responsabilidade do gerente de projetos é proteger a integridade da lógica do plano e não escolher uma opção no software que esconda as falhas do processo. Entendi. Então, depois de escolher o caminho difícil, mas correto, de recalcular o futuro expondo os desvios em vez de escondê-los, o que acontece? O ciclo finalmente se fecha? Quase. Com essa nova projeção em mãos, a projeção honesta, que mostra o tamanho real do problema, a equipe de planejamento entra em ação. Ela analisa os desvios, os impactos futuros e produz 2 relatórios essenciais, que as fontes chamam de RJ e RPC. RIG e RPC. São bem corporativos. Em bom português, o que são? É tipo um relatório de aqui está o tamanho do estrago e outro de e aqui está o plano de resgate. É uma maneira perfeita de descrever. O RJ
Relatório de impactos e justificativas é o diagnóstico sem anestesia. É o documento que diz: estamos 15 dias atrasados e R$200 mil acima do orçamento, especificamente porque o fornecedor de Manaus falhou, e aqui está a reação em cadeia que isso causou em todo o cronograma. Ele formaliza a análise da cena do crime. E o RPC? O Plano de Resgate. Exatamente. O RPC é o Relatório de Ações Corretivas, Preventivas e Preditivas. É a prescrição médica. É o plano de ação que diz: para recuperar a parte do atraso, estamos autorizando horas extras para esta equipe, realocando recursos da tarefa B, e o nosso gerente de suprimentos está voando para Manaus amanhã para resolver o problema na fonte. Ele torna a resposta ao problema concreta, com responsáveis e prazos. E são esses relatórios que geram as conversas difíceis, imagino. São eles que forçam as conversas necessárias. Eles tiram a discussão do campo do eu acho e a trazem para o campo dos fatos. É com base nessa análise completa que um novo plano de trabalho é gerado para o próximo ciclo. Ele já incorpora as correções e os aprendizados do ciclo que se encerrou. Esse novo plano é então aprovado dentro dos limites de autonomia definidos lá na governança e emitido para a equipe de execução. E aí a roda gira de novo. Medir, analisar, recalcular, corrigir e planejar o próximo passo. É um motor que nunca para, um processo constante de aprendizado e ajuste. Exatamente. É essa rotina, essa repetição disciplinada que transforma o planejamento em execução confiável. Ela substitui a incerteza e a gestão por crise por decisões informadas e baseadas em fatos. É o que dá ritmo e inteligência ao projeto. Recapitulando a ideia central da nossa análise de hoje, o verdadeiro controle de um projeto não está na sofisticação do software, mas na disciplina de um processo cíclico. O software é uma ferramenta poderosa, sem dúvida, mas pode ser muito perigosa se for usada para absorver e esconder erros em vez de expô-los. É a disciplina do processo que protege a integridade do plano e, no fim das contas, o sucesso do projeto. E, para fechar, fica uma reflexão baseada em tudo que a gente discutiu aqui, nas fontes que analisamos. Da próxima vez que um desvio acontecer em um projeto, observe a reação do sistema. Se o software de gestão atualiza o cronograma automaticamente, fazendo com que o erro de hoje se torne silenciosamente a referência de amanhã, vale a pena se perguntar: essa ferramenta está realmente ajudando a controlar o projeto ou está apenas documentando de forma elegante o caminho para o fracasso?